Então, boa noite. A gente continua no capítulo 4. Hoje nós vamos ver aplicações de derivação. Né? Nessa sessão ela é focada como que você pode usar a representação gráfica para fazer um cálculo e verificar os pontos, né, que a gente viu críticos. Então a ideia seria começar com um gráfico produzido por uma calculadora gráfica, igual o GeoGebra. Então, refinar esse gráfico para perceber seus detalhes, né? Usando o cálculo, né? Para assegurar que há aspectos importantes da curva que estão sendo mostrados, tá? Normalmente, né? O próprio programa gráfico pode dar um zoom out, né? E você vê o gráfico longe demais e ficar um pouco difícil de ver esses pontos críticos, né? Então, esse é o objetivo dessa sessão, é a interação entre o cálculo e a calculadora. Então, faço o gráfico do polinômio, né? 2x à sexta mais 3x à quinta mais 3x ao cubo menos 2x ao quadrado, e usar os gráficos da derivada primeira e segunda para estimar os pontos de máximo, de mínimo e os intervalos de concavidade. Então, se a gente quer especificar um domínio, mas não uma imagem, então a gente pode verificar, né, os pontos que serão calculados. Então, nesse caso daqui, foi usado o domínio de menos 5 a 5, né, para x, né, para essa função, e a gente ficou com uma função com essa cara. Né? Visualmente, ela parece ter poucas nuances. Então, vamos ver o que a gente poderia fazer de zoom e de análise para tirar mais informação daqui. Então, apesar dessa janela ser retangular, né, a gente vê que existe um comportamento assintótico nas extremidades, né, que não é óbvio, né, nesse gráfico anterior que a gente viu. Então, no gráfico anterior, se estava de menos 5 a 5, a gente não viu o detalhe, né, dessa queda que tem aqui no gráfico. Então, a gente teria que mudar a janela retangular para conseguir ver esse detalhe. Né? Então, a partir desse gráfico, né, a gente vê que existe um valor mínimo em menos 15,33, para x menos 1,62, e f é decrescente de menos infinito até esse ponto, e crescente depois. Então, ele é decrescente daqui até esse ponto e crescente daqui depois. Né? Então, já seria uma coisa que daria para tirar do gráfico. Então, também existe uma tangente horizontal na origem e pontos de inflexões em x igual a zero e quando x está entre menos 2 e menos 1. Então, a gente teria um ponto de inflexão na origem e entre menos 1 e menos 2, né, poderia ter um ponto que ele falou, né, ter um ponto de inflexão, uma tangente horizontal. Então, vamos tentar confirmar usando o cálculo. Então, a gente deriva a função a primeira vez, a derivada do polinômio, né? Cai o numerador e subtrai 1 dele, né? Do expoente do x. E, derivando mais uma vez, a gente chegaria nessa expressão. Né? Então, como que ficaria o gráfico? O gráfico da derivada primeira, né? A gente vê que ele muda abruptamente, né? De negativo para positivo, quando x é igual a menos 1,62. Né? Então, aqui estaria menos 3, menos 2, menos 1. Então, ele muda abruptamente, né, nessa região de menos 1,62 e bate com o valor, né, mínimo de uma derivada que foi calculado antes, né, como sendo um valor. Observe também que a derivada dele muda de positivo para negativo em zero, né, em torno de zero, mostrando também um outro ponto que seria de mínimo. Significa que f vai ter um máximo local em 0 e um mínimo local em 0,35. Então, aqui ele vai ter um máximo local e aqui um máximo local em 0 e um mínimo local em x igual a 0,35. Então, aqui é um mínimo local, né? Estaria nessa regiãozinha de 0,35. Então, se a gente continuar dando um zoom aqui, né? Então, nessa região, em vez de estar de menos 3 a 2 e pegar de menos 1 a 1, então a gente está pegando mais essa região no entorno de menos 1 a 1, a gente vê que ainda tem um ponto que ficou perdido antes, né? Que em torno vai ter um mínimo em menos 0,1, aqui mais ou menos nessa posição, e em x igual a 0,35. Então, o que falar sobre as concavidades e os pontos de inflexão? Então, nas figuras 2 e 4, a gente vê ponto de inflexão quando o x está à esquerda de menos 1 e à direita de 0.
Então, a esquerda de menos 1 aqui parece ter um ponto de inflexão, e a direita daqui, quando ele sai do positivo e vai para o negativo. Então, a derivada segunda, né, vai dar a informação, né, se esses pontos de inflexão, né, seriam uma área de concavidade ou não. Né? Então, a derivada segunda expressa nessa mesma região seria esse gráfico da figura 5. E a gente vê que o F2' muda de positivo para negativo. Então, aqui, ó, de positivo, que ele está para negativo. Cadê? Quanto que é o ponto? Em x igual a menos 1,23 e de negativo a positivo em 0,19. Então, aqui ele está indo de negativo para positivo e em 0,19 de positivo para negativo. Tá? Logo, com precisão de duas casas decimais, né, ela vai ser côncava para cima entre menos infinito e menos 1,23 e entre 0 e 19, entre 0,19 e infinito. E côncava para baixo entre menos 1,23 e 0,19. Então, menos 1,23 e 0,19, ela é côncava para baixo e para cima, que ela é côncava para cima. Então, descobrimos que um único gráfico não revela todos os aspectos importantes do polinômio, e as figuras 2 e 4 olhadas em conjunto dão uma formação mais precisa. Então, a ideia dessa seção é só que quando vocês forem fazer graficamente alguma coisa, vocês têm que alterar as janelas, né, para vocês observarem as nuances do gráfico e usar os gráficos da derivada segunda e primeira para ver os pontos de mínimo, os pontos de inflexão, né, tendo esse auxílio gráfico junto com o visual. Mas é lógico que a gente aprendeu a fazer sem nem ver o gráfico, né? Mas aqui seria utilizando uma calculadora gráfica para fazer isso. Ô, professor. Sim? Volta ali na página 9, fazendo favor. Aí, não tem como você fazer aquilo que eu te falei, não, de você riscar? Igual você falou côncava para cima. Eu fiquei perdido por causa da setinha. É que ficou no slide da frente, né? Aqui, ó. Teria que passar ele para cá. Ou então eu teria que mostrar ele na calculadora com uma barra, né? Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta aqui. Porque naquele modo ele não... Deixa eu ver se no modo de apresentação ele vai deixar eu escrever. Deixou. Então, vamos colocar tudo aqui, né? F2' muda de positivo, né, para negativo em x igual a menos 1,23, né? Então, aqui estaria x igual a menos 1,23 e aqui estaria nosso x igual a 0,19, né? E aqui seria o menos 1,23. Então, ele está mudando de positivo, né, vindo do menos infinito para negativo, e aqui vindo de negativo para positivo, né, nesse sentido vindo para cá e no sentido indo para lá. Então, F é côncava para cima entre menos infinito e até menos 1,23 e entre 0,19 e infinito, né, para cá, ele é côncavo para cima. Então, nessa região daqui para cá, ele é côncavo para cima, e nessa região daqui para cá, ele é côncavo para cima. E ele vai ser côncavo para baixo, nessa região entre esse ponto e esse ponto, ela é côncava, seria côncava para baixo. Tá? E os pontos de inflexão que ela teria nesse caso, né? Não dá para ver aqui no gráfico, né, os pontos de inflexão, mas seria em menos 1,23 e em 0,19. Então, esses dois seriam os pontos de inflexão também. Deu para enxergar? Sim, agora deu para ficar melhor. Na hora que for mostrar assim, eu vou rebiscar no gráfico. Sim, aí vai ficar no material, vai ficar? Vai. Quer ver? Quando eu Okay. saio, ele quer que eu mantenha a tinta, eu posso colocar manter, aí fica no material. Ok. Vai ficar marcado aí. Porque aqui o problema é só que ele passa... às vezes o texto fica na frente do gráfico, né? Mas nos próximos eu vou ver se eu vou fazendo as anotações no texto e salvo depois, igual ficou aqui. Então vou ir para o 4.7.
Então, ali era só para verificar que graficamente dá para tirar informações sem precisar fazer a conta olhando para os pontos no gráfico, né? Problemas de otimização. Então, em alguns problemas práticos, né, o desafio é converter o problema numa otimização matemática, que vai determinar quando a função deve ser máxima ou mínima. Então, a gente vai lembrar de alguns princípios para a resolução de problema. Então, primeiro, né, é ler o problema, entendê-lo, o que é desconhecido, quais são as quantidades dadas, quais são as condições. Depois, fazer um diagrama. Geralmente, você marca as quantidades dadas, né, nesse diagrama. Se for um problema de física, você pode fazer um diagrama de corpo livre para mostrar as forças que estão atuando, etc. Introduzir uma notação, né? Então, uma quantidade que tem que ser maximizada ou minimizada, você pode chamar de quê? Ter símbolos e letras, né? Para simplificar as suas interpretações e como que elas se ligam, né, com o problema, né? Por exemplo, A para área, H para altura, T para tempo. Escrever essa expressão em termos dos símbolos, né, que a gente pode chamar ela de Q, e se Q tiver mais de uma variável, a gente pode usar as informações dadas no problema, né, para encontrar as variáveis que não foram dadas, né? E geralmente, né, pelo menos uma das variáveis você pode eliminar quando você tem mais de uma condição inicial. Então, Q poderia ser expresso em termos de uma variável x, por exemplo, e a gente escreveu o domínio dessa função. Depois, usar os métodos das seções 4.1 e 4.3, que a gente viu na aula passada, para encontrar máximo, mínimos absolutos, se a função está no intervalo fechado, e aplicar as técnicas que a gente viu de otimização. Vamos tentar fazer isso nesse primeiro exemplo. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto, e não precisa cercar ao longo do rio, porque tem um rio como margem. Então, quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Então, vamos perceber primeiro as possibilidades, né? Então, vamos fazer o desenho, né, dessa área retangular, né, mesmo fora de escala, de 3 maneiras possíveis de colocar os 1.200 metros de cerca. Então, todos vão ter 1.200 metros de cerca, só que as áreas estão variadas. Então, eu poderia deixar as laterais com 100 e uma área principal com 1.000. As laterais todas iguais com 400, ou as laterais com 500 e o fundo com 200. Né? Nesses 3 casos, a gente está gastando 1.200 metros de cerca, mas estamos com áreas variando de 100 metros quadrados até 160 metros quadrados. Então, vamos supor, né, que ao fazer isso, né, a gente queira achar uma configuração intermediária que produza maior área. Então, qual que seria a maior área que ele poderia montar com uma margem sendo o rio e com 1.200 metros, né, de cerca. Então, nesse caso daqui, né, a gente quer maximizar a área de um retângulo. Então, vamos supor que a gente chama de x essas laterais e y esse fundo. A gente tem uma expressão para a área dada por x vezes y. E aí, qual que seria, por exemplo, né, o máximo dessa área para a gente ter o comprimento de 1.200 metros? Então, x e y são a profundidade e a largura. Então, a gente pode descrever a área como sendo x vezes y. Então, a gente quer que a área seja função apenas de uma variável, e não de duas. Então, a gente pode eliminar y e expressar em termos de x. Com isso, a gente pode usar, né, a informação que o comprimento total é de 1.200 metros. Então, 2 vezes x mais y é 1.200. Então, eu já tenho uma expressão para o meu y para substituir ali. Então, meu y vai ser igual a 1.200 menos 2x. E a expressão substituindo na área é que minha área vale 1.200x menos 2x ao quadrado. Então, agora que eu tenho, a gente consegue ver quando que é positivo essa área e quando que é negativo. Então, vai ter valores, né, de x menores, onde 1.200 é maior do que esse segundo termo. E para x maiores, esse segundo termo vai ganhar e ele vai ter área negativa, que não tem muito sentido. Né? Então, entre 0 e 600, a área é maior do que zero. Se x for maior do que zero, é menor do que 600. Se for menor do que zero ou maior do que 600, a área é negativa. Então, a função que a gente quer maximizar é essa, chegamos na expressão dela e achamos o domínio que ela funciona. Então, a gente faz a derivada dessa função, vai dar 1.200 menos 4x, e para encontrar os números críticos, a gente tem que ver quando que ela vai ser zero.
Então, ela vai ser 0 no ponto x igual a 300. Então, o valor máximo da área vai ocorrer nesse número crítico, ou numa extremidade do intervalo, entre 0 e 600. Então, vamos substituir o A de 0, a área de 0 é 0, a área de 300 é 180 mil metros quadrados e a área de 600 é 0. Então, nesse método intervalo fechado, fornece que o valor máximo é com com o x igual a 300 metros. Então, a gente poderia ter observado, né, por exemplo, né, que a derivada segunda ela é negativa para qualquer valor de x. Então, se a gente derivar mais uma vez aqui, vai dar menos 4. Isso mostra, né, que a área é sempre côncava para baixo, né? Se ela é côncava para baixo, o 300 é um ponto crítico, ele vai ser um máximo local absoluto. Tá? Então, o campo retangular deve ter 300 metros de profundidade e 600 metros de extensão. Então, ele vai ter 300 por 300 por 600 para ele ter a área máxima. Então, para esses problemas de otimização, a gente pode utilizar esse teste da primeira derivada para descobrir os valores extremos absolutos. Então, vamos supor que C seja um número crítico de uma função f definida no intervalo. A derivada primeira é maior do que zero para qualquer valor de x menor do que c, que é o ponto crítico, e a derivada primeira ser menor do que zero para todo x maior do que c, então a gente pode falar que a função no ponto C é o valor máximo absoluto de f. Então, o que ele quer dizer? Né? Para valores menores do que C, ele é maior do que zero. Para valores maiores do que C, ele é menor do que zero. Então, ele vai ser, em C, sempre o maior valor. Né? Essa que seria a interpretação. E na parte de baixo a mesma coisa. Né? Se a derivada primeira é negativa para x menor do que C e ela é positiva para x maior do que c, então agora a gente tem um ponto de mínimo, que seria esse mínimo absoluto. Vamos aplicar um pouco dessa otimização agora à administração e à economia. Então, para dar uma geral sobre como que seria, né? Geralmente a gente tem uma função que é a função custo, né? Onde ela vai falar o custo da produção de x unidades, né? Então, o custo que a gente chama de marginal vai ser como que varia o custo C em relação a x. Em outras palavras, o custo marginal vai ser a derivada da função custo. Agora vamos considerar o marketing. A gente poderia chamar de P de x o preço da unidade que a companhia pode cobrar ao vender x unidades. Então, a função demanda ou a função preço, a gente espera que seja uma função decrescente de x. Quanto maior o número de unidades, mais cai o preço. Então, se x unidades forem vendidas, o preço por unidade vai ser px, a receita total vai ser a quantidade vezes o preço. Então, vai ser x vezes p de x. R é a função receita, a derivada dela vai ser a função receita marginal, que vai falar a taxa de variação da receita em relação ao número de unidades vendidas. Se x unidades forem vendidas, o lucro total será, então, o lucro, né, a função lucro, vai ser a função receita menos custo, né? Nesse caso. Então, vamos aplicar isso num exemplo. Uma loja tem vendido 200 aparelhos de televisão de tela plana por semana a $350. Uma pesquisa de mercado indicou que para cada $10 de desconto, o número de TVs vendido aumenta 20 por semana. Encontre a função demanda e a função receita. Qual o desconto que a loja deveria oferecer para maximizar a sua receita? Muito legal. Então, primeiro, né, se X for o número de reprodutores de TV por semana, então o aumento semanal nas vendas será X menos 200. Então, se o número de TVs vendido por semana, o aumento será de X menos 200, né, onde X seria além de 200. Para cada aumento de 20 unidades, o preço cai em $10. Não é isso? A cada 20 unidades, ele poderia oferecer um desconto de $10. Então, cada unidade adicional vendida, o decréscimo do preço será 1 sobre 20 vezes 10. Ou seja, para cada uma que é vendida com 10%, né, você diminui, nesse caso, né, 1 sobre 20 vezes 10. Então, como que será a função demanda?
A decisão-demanda seria o preço para X produtos. Então, o preço para X produtos seriam 350, que é o valor do preço de um produto, menos, né, o que ele vai cair se for acima de 20 produtos, que seria $10 a cada número acima de 20. E aí a gente chegaria numa equação que a função demanda seria P de x igual a 450 meio menos meio de x. Como que vai ser a função receita? A receita é, né, o número de televisores, né, vezes a função demanda, aí daria essa expressão. E uma vez que a derivada dessa função é igual a 450 menos x, quando a receita é igual a zero, ela vai ser zero quando x é igual a 450. Então a gente descobre um valor que é o máximo absoluto pelo teste da primeira derivada, né? Se a gente observar que esse gráfico é uma parábola, né, que abre para baixo. Então é uma parábola com concavidade negativa. Então esse ponto de 450 seria um valor de máximo no alto dessa parábola. Então o preço correspondente para esse valor de 450 é 225. Então o desconto foi de 350, né, menos o valor pago de 125. Então, para maximizar a receita, a loja tem que oferecer um desconto de $125. Aí ela conseguiria maximizar. Então, seria um exemplo de problema de otimização. Vou marcar mais para vocês na lista. Então, nessa sessão a gente vai ver um método agora que ajuda nessa análise dessas otimizações. Então, vamos supor que um vendedor de carro põe um carro à venda por 18 mil, com pagamento de 375 mensais por 5 anos. Você quer saber qual que é a taxa de juros mensal que ele está cobrando? Para encontrar a resposta, a gente tem que resolver essa equação. Então, a equação fala, né, que em 5 anos você teria... não seria 48 meses, né? Seria 60. Ele pegou aquela equação geral. Aqui ele não está explicando a equação, mas ele deve ter pego... Deixa eu tentar entender aqui. Aqui sim estaria o prazo total, né? O T, que é o prazo total. Agora, por que está 48 aqui? Eu não entendi. Seria 4 anos. Então, aqui seria talvez os 4 anos seguintes e o primeiro ano. E ele somou mais um. Pode ser isso. Então, 4 anos, mais um, menos um. Não sei quando que ele deduziu essa expressão, mas não é importante. Mas ele chegou, né? Que a forma que variaria, né? Que a gente poderia encontrar a taxa dos juros mensal é através dessa equação. Então, para encontrar uma solução aproximada dessa equação, a gente pode traçar um gráfico, né, o lado esquerdo dela. Então, usando uma ferramenta gráfica, experimentar a janela retangular, a gente obtém essa figura. Então, x igual a zero não nos interessa, mas existe uma solução entre 0,07, então que é 0,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, mais ou menos nessa região de mínimo, né? Professor. Sim? Lá na equação, aquele valor 48 corresponde à divisão de 18 mil por 375. É perfeito. Então, seriam as 48 prestações, né? Isso. Então, isso aqui mesmo. seria o valor pago... vamos pensar aqui. Aqui seria os 18 mil, né? Se fosse dividir a prestação, né? Mas ele teria que pegar lá no livro, lá, qual que é aquela equação para juros compostos e aplicar ele, né? Eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso em casa. É que eu fiz aqui na calculadora e eu peguei 18 mil, dividi por 375, deu 48, entendeu? Entendi. Mas aqui seria para encontrar qual que seria a taxa de juros, né? Que seria o X, né? É porque isso aqui tudo seria exponencial, né? Então essa equação, provavelmente ela veio daquela equação original que a gente viu de juros compostos, aí foi tirado os expoentes dela, caiu esses termos e ficou uma equação mais simplificada assim, né? Agora a ideia seria como que a gente poderia simplificar ela através desse método de Newton para descobrir os juros, né? Uhum.
Então, fazendo o gráfico, né, do lado esquerdo da equação, né, provavelmente só dessa primeira região que está aqui, né, a gente vê que tem esse ponto em zero que não interessa, e um ponto, né, que interessaria, que estaria entre 0,7 e 0,8, né, que seríamos, né, uma das raízes, provavelmente, daquela equação, que daria 0,0076. Né? Então, se a gente precisar de maior precisão, a gente pode aproximar o gráfico até achar com uma precisão melhor esse valor. Uma outra alternativa mais rápida é usar um método numérico, numa calculadora ou numa calculadora numérica. Né? Isso aí a gente não cheguei a passar para vocês, não. Tem alguns problemas que você pode colocar para ele solucionar mesmo, com intervalos e tudo isso, e tem calculadoras que fazem algébrico também, que simplificam a expressão. Então, se a gente fizesse isso, a gente encontraria uma raiz até a nona casa decimal dada por isso. Então, como funcionam esses métodos numéricos de encontrar raízes? Tem uma variedade de métodos, mas a maior parte dos métodos das calculadoras usa esse método de Newton, que é chamado de Newton-Raphson. Então, a gente vai explicar como funciona esse método, para vocês entenderem o que acontece dentro de uma calculadora ou computador, e parcialmente como que ela se aproxima de uma aproximação linear. Então, a geometria por trás do método de Newton é mostrada na figura 2, onde a raiz que estamos tentando achar é chamada R. Então aqui seria a raiz, que é uma solução, e a ideia seria, então, numa primeira aproximação, achar um ponto x1, que é uma conjectura, né? Você chuta, ou de um rápido gráfico de f, ou de um gráfico gerado por um computador de f. Depois a gente vai considerar a reta tangente a essa curva nesse ponto x1, e ver a interseção dela denominada x2. Então, a gente vai fazer uma tangente a esse ponto, uma reta tangente, e vai ver aonde que ela encontra o eixo x, na posição x2. Depois, né, a ideia por trás desse método é que essa reta tangente fique próxima da curva. Então, a interseção com o eixo x, x2 está próximo de x da curva, ou seja, da raiz que estamos procurando. Então, a ideia depois seria aproximar essa reta tangente da curva até ele x2 virar R. Né? Então, como a tangente é uma reta, a gente pode encontrar sua interseção com o eixo x. Para encontrar uma fórmula para x2 em termos de x1, a gente pode usar que a inclinação de L é a derivada da função em x1. Então, a equação da inclinação, né, da derivada no ponto x igual a 1 seria isso. Então, y menos o valor de y em x1 é igual à sua inclinação x menos x1. Então, uma vez que a gente tem essa interseção com eixo x, que é x2, a gente sabe que esse ponto está na reta. Então, aqui, ó, então x2 está na reta, está nessa reta plana, e aí a gente sabe como expressar essa reta em rosa por essa expressão. Então, a gente tem agora aqui, colocando, né, achando o ponto x2 e y igual a zero, a gente isola, né, e para essa derivada da diferente de zero, os valores que a gente tem de x2 e de x1 é menos x1, né, menos o valor da função em x1, menos o da sua derivada. Isolando aqui em cima, né? Só isolando x2 nessa equação de cima. Então, usando agora x2 como aproximação a R, a gente pode repetir o procedimento em x1, substituindo por x2, usando a sua reta tangente, a próxima. Isso dá uma terceira aproximação. E ficar repetindo o processo até a gente encontrar o ponto R. Então, a gente fez primeiro para x1, encontramos x2. Aí repete esse procedimento agora achando a inclinação em x2, acha x3. Repete esse procedimento achando a inclinação em x3, até chegar no valor de R. Então, em geral, a enésima aproximação, então esse aqui seria o método de Newton, né? É o x de n, então a última aproximação, e a derivada dessa aproximação tem que ser diferente de zero, então a gente sempre pode ver um número posterior na sequência como sendo um anterior menos o valor da função nesse ponto menos o da derivada. Então, se esses números xn ficar cada vez mais próximos de r, à medida que o n cresce, a gente fala que a sequência está convergindo para o valor de r. Então, quando o n tende a infinito, se a gente tende ao valor de r, ele está convergindo para esse valor. Então, começando com x igual... Então, nesse exemplo, né, a gente vai conseguir começar com x1 igual a 2,
e encontra a terceira aproximação para x3 para a raiz dessa equação. Então, vamos tentar aplicar o método de Newton. Então, primeiro a gente vai pegar a nossa função e a derivada dela. Tá aqui a função e a derivada. Se tiver alguma dúvida na derivada ou em alguma parte dessa dedução, vocês falam. Então, o próprio Newton usou essa equação para ilustrar seu método e escolheu x1 igual a 2. Após algumas experiências, pois se ele escolheu x1 igual a 1, deu menos 6. x1 igual a 2, deu menos 1. E x1 igual a 3, deu 16. Né? Então, ele acabou escolhendo um número intermediário, né, para esse x2. Né? Nesse caso, a gente poderia ver... deixa eu ver se as raízes são óbvias aqui. Não são óbvias, né? Teria que resolver essa equação. Então, a equação 2 é ficar como? Que é a equação para descobrir as aproximações, ó, do x precedente em relação ao x anterior. Então, a equação geral, né? O x de n mais 1 é igual ao x de n, menos o valor da função em xn mais o da derivada. A gente substitui para as expressões deduzidas, para a derivada primeira e derivada segunda da função. A própria função é a derivada segunda. Com n igual a 1, ou seja, para a gente analisar na primeira aproximação, né, n igual a 1, o x2 vai ser igual a x1, menos o valor da derivada, nós encontraremos o valor de 2,1. Com n igual a 2, esse valor já cai para 2,09. Então, resulta que na terceira aproximação, né, que a gente fez, o valor encontrado é 2,0946, você não precisa ter a quarta casa decimal. Ô, professor, por que lá no x1 o Newton escolheu 2? Essa parte eu não entendi, não. Ele só escolheu aleatoriamente o 2? Ele substituiu o valor de 1, o valor de 2, o valor de 3 na função. Se você usou o de 2, né, que foi o caso, o de 2 vai estar relacionado, vamos voltar aqui, ó, sempre com o posterior, né? Então o x2 vai estar relacionado com o anterior. Então ele quis escolher um intermediário para correlacionar ele com o anterior e depois com o posterior. Ah, ok. Mas para isso. Ah, então se eu quisesse eu poderia escolher o 5, aí no caso eu correlacionava com o 4 e com o 6. Isso. Ah, entendi. Então ele queria que começasse com esse para ver como que estaria essa terceira aproximação, né? Ok. Muitas dessas sessões eu acho que vocês vão conseguir compreender melhor na hora que estiver fazendo exercício mesmo, porque é um exemplo só, né? E aí fica um exemplo solto. Né? Às vezes no exercício otimiza essa área para fazer uma lata, para fazer um saco plástico. Então acaba, na sequência dos exercícios, ficando mais claros os métodos, né? Nessa sessão que é a final desse capítulo 4, a gente vai estudar sobre primitivas, tá? Então, qual seria uma aplicação disso? Então, vamos começar lá. Um físico conhece a velocidade de uma partícula, quer desejar saber a posição num dado instante. Né? Então, a gente vai ver como que calcula a primitiva de uma função, como que ela se relaciona com a função original. Um engenheiro pode medir a taxa de variação que a água escoa no tanque, mas ele quer saber a quantidade escoada durante um certo período. E um biólogo pode conhecer a taxa de uma população de bactérias de crescimento, e com isso, né, ele quer deduzir o tamanho da população no momento futuro. Em cada caso, o problema é encontrar uma função, né, cuja derivada é uma função conhecida. Se essa função f existir, ela é chamada de antiderivada de f. Então, uma função f é denominada primitiva de f no intervalo i, se, né, a derivada dessa função cair numa função f de x em todo x. Então, a primitiva de uma função é aquela função que, ao ser derivada, cai na própria função. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem essa função x ao quadrado, não é difícil a gente descobrir a primitiva, se a gente usar a regra da potência. Então, qual que seria a primitiva que gerou essa função? É uma antes, né? Então, seria 1/3 de x ao cubo. Na hora que eu fizesse a derivada dela, cai o 3, subtrai 1 e ela vira x ao quadrado. Né? Então, a função 1/3 de x ao cubo é uma possível primitiva
para a função de x ao quadrado, pois ao ser derivada ela daria ela. Mas essa função, se ela tiver mais 100 somando, ela também satisfaz que a derivada dela vai dar x ao quadrado. Então, f e g são primitivas de f, com ou sem somar 100. Então, qualquer forma que a gente tiver nessa função 1/3 de x ao cubo com qualquer constante, todas essa família vai ser primitiva de x2. Então, o teorema diz que se f é uma primitiva da função em um intervalo, então a primitiva mais geral vai ser o valor da primitiva mais uma constante arbitrária. Então, voltando à função, né, a gente vê que a primitiva geral ela é 1/3 de x ao cubo mais c. Seria uma mais geral. Então, aqui a gente consegue abrir os valores de c, somando de -2 a mais 3, e mostrar que eles são uma família de translações verticais no mesmo gráfico. Então, faz sentido, pois cada curva tem que ter a mesma inclinação em qualquer valor de x dado. Então, todas essas famílias aqui de curvas x ao cubo sobre 3 mais c são a família de primitivas da função x ao quadrado. Ou seja, se eu derivar qualquer função dessa família, ela cai em x ao quadrado. Vamos no exemplo? Enquanto a primitiva mais geral de cada uma das funções. Então, a gente tem a função seno, 1 sobre x, x elevado a n, para n diferente de -1. Que aí, senão ele daria igual a 1 sobre x. Né? Solução. Então, no primeiro caso, né, se a gente pegar uma função menos cosseno de x, que seria, né, a primitiva dessa função f de x, se a gente derivar essa função, ela volta em ser seno de x. Então, uma primitiva de seno de x é menos cosseno de x. Pelo teorema 1, a primitiva mais geral, a gente poderia acrescentar uma constante c. Agora vamos descobrir uma primitiva de 1 sobre x. Então, a gente sabe que a derivada em relação a x do logaritmo neperiano de x, ela é igual a 1 sobre x. Então, no intervalo de 0 a infinito, a primitiva geral de 1 sobre x vai ser o logaritmo neperiano de x mais c. Porque se eu derivar essa função, eu caio em 1 sobre x. Aí, no caso, também usou o teorema 1, no caso, que usou na A, não foi isso? Ou não tem nada a ver? Exato. Somando okay. mais c. Exato, somando sim. mais c, para achar o geral. Uhum. Ln de x já é uma primitiva, mas a geral é ln de n de x mais c. Então, a gente sabe também que a derivada de ln do módulo de x também é 1 sobre x. Então, para qualquer x diferente de 0, o teorema 1 diz que a primitiva geral seria 1 sobre x. A primitiva geral de 1 sobre x é ln do módulo mais c, em qualquer intervalo que não contenha o zero. Em particular, isso é verdadeiro em cada um dos intervalos, de menos infinito a zero, aberto, e de zero a infinito. Ou seja, aqui a gente acabou resolvendo somente no intervalo de zero a infinito, e aqui a gente mostrou que ele poderia ser de menos infinito a infinito, não podendo ser zero. Então, a primitiva geral da função vai ser o quê? Maior do que zero é ln de x mais c1, menor do que zero é ln de menos x mais c2. Usando a regra da potência, a gente pode descobrir uma... tá na letra C, né? Ele quer agora saber a primitiva de x elevado a n. Então, usando a regra da potência, a gente pode descobrir isso. Então, de fato, né, n tem que ser diferente de menos 1. Então, a derivada dessa função, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, cai o n mais 1, corta com essa expressão de baixo, e sobra x elevado a n. Então, a primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Aí a primitiva geral, a gente acrescenta o c. Então, ele é válido para o intervalo maior ou igual a zero, uma vez que ela está definida somente em um intervalo, mas se n for negativo, mais diferente de menos 1, também vai contar em qualquer intervalo que não seja zero. No caso, professor, no caso ali, x elevado a n mais 1, no caso fez n mais 1 menos 1, né? Aí por isso que ficou só o n ali, aí desceu o n mais 1, foi isso, né? Isso, exato. Ok.
Aí cortou, beleza, beleza. Aí vira a expressão anterior. Então, se essa expressão derivada chega nessa, x elevado a n, então essa é a primitiva dela. E a primitiva geral a gente bota o c. Então, no exemplo 1, toda forma de derivação, quando lida da direita para a esquerda, dá origem a uma forma de primitivização. Nessa tabela tem algumas primitivas particulares, né? Então, se a gente tem uma função qualquer, a sua primitiva particular vai ser essa função f. Se a gente tem soma de funções, a soma das primitivas, né, de cada função vai ser a primitiva da função completa. X elevado a n, a primitiva é x elevado a n mais 1 sobre mais 1, n mais 1. A primitiva de 1 sobre x é ln, o exponencial de x, a primitiva é ela mesma, porque se você derivar, ela não muda. A primitiva da função b de x é b de x sobre ln de b, a de cosseno é seno, a de seno é menos cosseno, a de secante ao quadrado é tangente, a de secante vezes tangente secante, e aqui entram as primitivas trigonométricas, né? E as hiperbólicas. E o professor, sim? De tanto ver essa tabela, você já gravou alguns? Na verdade, isso depende do seu uso, né, no dia a dia, né? Quando vocês estão fazendo a disciplina, vocês vão decorar tudo. Aí depois, na parte profissional, depende se você trabalha com a física matemática ou com a matemática integral e derivada dentro da sua pesquisa ou do seu trabalho, né? Mas quando você precisa, você, por exemplo, no curso, né, a gente aprende a fazer, por exemplo, a solucionar, né, a integral ou a derivada de seno e encontrar 1 sobre menos x ao quadrado, né? Mas na vida real você não vai ficar abrindo essas contas, né? Você quer resolver uma integral, você acha ela na tabela, uma derivada, você acha o valor na tabela e usa ela, né? Essa primeira parte que você calcula tudo na mão é para você saber a origem da tabela. Você aprender, né? Para não ficar julgado, né? Decore essa tabela que você vai saber as funções. Não. A gente viu que pensando sobre o que seria primitivo, a gente poderia deduzir. Mas a hora que você precisar, você pode abrir a tabela e usar. Okay. Depois que você já aprendeu, né? Então, cada forma na tabela é verdadeira e a derivada da função na direita aparece na coluna esquerda. Então, se a gente derivar a primitiva particular, a gente cai nessa. Se derivar essa primitiva particular da direita, cai na da esquerda. Não, a forma diz que a primitiva de uma constante vezes uma função é a constante vezes a primitiva da função. E a segunda, que é a soma de fórmulas, vai ser igual à soma das suas primitivas. Então, uma equação que envolve derivadas de uma função, a gente chama de equação diferencial. E a solução geral dessa equação diferencial envolve uma constante ou constantes arbitrárias. Essas constantes vão ser condições extras que o problema dá. Velocidade inicial, comprimento total e por aí vai. Vamos aplicar essa ideia da primitivização no movimento retilíneo. Então, ela é bem útil na análise de movimento, né, principalmente se for numa reta. Então, se a gente tem que um objeto, a posição dele no tempo depende dessa função, né, que vai variar no tempo, então a velocidade a gente sabe que é a derivada dessa função. Então, se a velocidade é a derivada dessa função, a derivada, né, essa função S vai ser a primitiva da derivada. Então, a função posição é uma primitiva da função velocidade. Porque se eu derivei essa função para encontrar a velocidade, e a velocidade é a derivada da posição, a minha posição é a primitiva da velocidade. E da mesma forma, né, como eu posso derivar a velocidade para encontrar a aceleração, então a velocidade vai ser a primitiva da aceleração também. Então, se a aceleração e os valores iniciais, posição e velocidade foram conhecidos, você pode encontrar a função posição determinada, né, fazendo a primitiva 2 vezes. Então, vamos fazer esse exemplo. Então, uma partícula se move numa linha reta e tem uma aceleração dada por 6t mais 4. A velocidade inicial é menos 6 centímetros por segundo e o deslocamento inicial é 9 centímetros. Encontre a função posição. Então, a gente vai partir de A, né? E aí a gente sabe que ela veio de uma primitiva, que é a velocidade, que veio de uma outra primitiva, que é a posição. Então, como a derivada da velocidade é a aceleração, que vale 6t mais 4, se eu fazer a sua primitivação, que é voltar no anterior, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar
6t ao quadrado sobre 2, né? Voltando esse cara ao que era, mais 4t mais c, onde c é a primitiva geral. Então eu cheguei na expressão 3t ao quadrado mais 4t mais c. Então agora que eu tenho a velocidade no tempo t, eu tenho essa constante que eu precisaria encontrar, de qual que seria do nosso problema. Para isso eu vou usar a condição inicial, que a velocidade no tempo igual a zero é igual a menos 6. Então, se a velocidade no tempo zero é igual a c, que vale menos 6, se a gente substituir, a gente acha c igual a menos 6. Então, essa seria a equação da velocidade. Como a velocidade ela é a derivada da posição, S é a primitiva de V, então como que é a expressão para S? Ela vale 3t ao cubo sobre 3 mais 4t ao quadrado sobre 2 menos 6t, né, achando a primitiva dessa, mais d, porque é de forma geral. Então a gente usa a ideia de que a posição inicial é igual a 9 no tempo zero, e com isso a gente encontra o valor de d, que é igual a 9. Então, para isso, a gente acha a expressão da posição geral. A gente vai ver no capítulo seguinte que uma forma de calcular essa primitiva é com a integral, que é uma função inversa da derivada. Parece que essa parte do capítulo é um pouquinho menor. Eu inicio já o capítulo da aula que vem? Vocês preferem? Ou fecha por aqui? Que eu tinha preparado. Eu preparei a aula. Hã? Por mim, pode iniciar. Porque aí na aula de amanhã, ó, nós teríamos a sessão 5.1 e 5.2, né? Cadê? Aqui amanhã. Mas eu posso fazer 5.1, aí amanhã a gente faz a 5.2 e tira dúvidas, se vocês já tiverem começado a lista. E eu posso tentar depois já passar a lista, né? Mas essa aí não vai ser só... Ah, não. Tá certo. É 5.1. Aqui já entra o capítulo da integral. Muda um pouco o assunto. Aí vocês que sabem, eu posso deixar a aula, o restinho da aula para vocês praticarem os exercícios até onde eu passei, ou eu continuo 5.1 e aí eu vou adiantando o que vai dando e aí sobra mais tempo para quando vocês tiverem dúvidas. Eu não sei. Hã? Eu não sei. Mas, professor, amanhã não daria para fazer 5.1, 5.2 e 5.3, não? Só é porque essa 4.6 a 4.9, cada sessão tinha 10 a 11 slides. A 5.1 e a 5.2, eu acho que elas já têm 60 ou 50 slides cada um, viu? Então, aí igual eu falei com vocês, né? A primeira vez que eu estou dando esse curso, então, vamos ver aqui, ó, tem 36 slides, a 5.1. Caralho. Então, eu não abri todos aqui ainda para ver. E a 5.2 que eu estava preparando, ela tem 47. Então, amanhã teria 70, 80 slides. Então, amanhã, se eu for usar... se eu dasse as duas, é as duas mesmo, né? Fica muita informação, né? Aqui eu já dividi o conteúdo de uma forma que, assim, pode ser que uma aula termine um pouquinho mais cedo, igual a hoje, mas não vai ficar apertado. Depois eu vou verificar essas mais para frente, mas quando eu dividi foi pelo número de páginas do livro, que era mais ou menos entre 20 e 30 páginas do livro cada sessão. E aí as sessões mais curtas eu coloquei 3, igual hoje, né? A gente viu 4 sessões, 6, 7, 8 e 9, mas eram 4 sessões curtas. E na aula que vem a gente vai ver 2 sessões longas. Então eu separei pelo número de páginas, né? Mas o que acontece